plano de trabalho, pessoal, a gente pode ter o trabalho com a força variável. Então, vamos fazer aqui a ideia de o trabalho de uma força variável. Lembrando que trabalho é uma forma que os corpos têm de trocar energia com a aplicação de força. Vamos supor que um corpo está submetido à ação de uma força F1, certo? Uma força F1. Esse corpo vai mudar a sua posição, vai chegar aqui, está submetido aqui à ação de uma força Fn. Ele sofreu um deslocamento. Está aqui, ó, ΔS. O que está acontecendo? F é variável. Estaria variando aqui na sua intensidade. Como é que eu posso calcular o trabalho? A fórmula que eu tenho para calcular o trabalho, W ou tal, é o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre ambos. Os dois vetores força e deslocamento, aqui tem ângulo de 0 graus, eu teria o cosseno do ângulo. O deslocamento talvez fosse dado, mas a força é variável. Se a força é variável, essa fórmula aqui não me serve. Aí o meu caminho é único, é através de um gráfico. Toda vez que eu tiver um gráfico de força em função da posição, pode ser também assim, força em função da posição, X. Força em função da posição, está lá, vamos fazer o desenho do gráfico, força aqui, posição aqui, F, S ou X. A força pode ser variável, a força pode ser variável, a força pode ser constante, não interessa para nós muito, o que interessa é que vai estar escondido por trás desse gráfico. Se nós projetarmos esses segmentos sobre o eixo horizontal, vai aparecer aqui uma figura. Eu tenho que projetar tudo até o eixo horizontal, que está em cima, eu projeto para baixo. A área desse gráfico tem um significado físico. Ela é numericamente igual, esse N em cima quer dizer numericamente igual, ao significado do produto da força pela variação da posição. E o significado físico do produto da força aplicada pela variação da posição é o trabalho. Então, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Sempre, sempre. Não falha nunca, não falha nunca. A força pode até ser constante, não tem problema. Se o gráfico for de força em função da posição, a área do gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho. Vamos a um exemplo. Um exemplo único aqui. Vamos supor que atue sobre um corpo uma força que é variável com o tempo, e que o desenho gráfico que a gente tem obtido aí seja esse aqui, S em metros, F em newtons, e aí eu tenho alguma coisa desse tipo aqui, 0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim. Então, eu tenho assim, de 0 a 10, assim, a força é variável, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 3 a 4 eu tenho aqui, de 4 a 5 eu tenho assim, e de 5 a 6, digamos que eu tenha assim, de 5 a 6 que eu tenha assim, dessa forma. E aqui é menos 10. Menos 10. O que significa para nós, para a gente lembrar, o que significa ter uma força de mais 10 e uma de menos 10? Mais 10 é para um lado, menos 10 é para o lado oposto. A grandeza vetorial, o sinal é sempre o sentido. Observa que o deslocamento aqui é sempre positivo, porque a gente tem aqui a variação da posição. Isso quer dizer, então, que esse X e esse F estão coincidindo em orientação. Quero saber qual foi o trabalho realizado pela força de 0 até 6 metros de deslocamento. Então, qual o trabalho realizado pela força F? Qual o trabalho? Eu não posso usar essa fórmula aqui porque a força está variando. Aqui ela varia, aqui ela ficou constante e aqui ela varia. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a área do gráfico.
Mas como assim? Ora, eu vou pegar o segmento que ali está desenhado e vou projetar. O que está acima do eixo horizontal eu projeto para baixo. Aqui eu encontrei um triângulo. Aqui eu projeto para baixo, eu encontrei um retângulo. Ó. Aqui eu projeto para baixo, eu encontrei um outro triângulo. E aqui está embaixo, eu projeto para cima. Encontrei um outro triângulo. Vamos separar isso aqui. Ó. Vamos chamar de 1, 2, 3 e 4. Então, qual seria o trabalho realizado pela força F? O trabalho realizado pela força F seria igual a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Vamos calcular cada um em separado? Área 1. Área 1 está acima do eixo aqui, então essa área aqui vai ter um valor, para mim, com significado físico positivo. Área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Ah, mas tem que saber a área do triângulo? Tem que saber. Isso aí tem que saber para a tua vida inteira. Aí. Enquanto tu estiver estudando no ensino médio, vai ter que saber que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo aqui é 3. Ó. A altura é 10. Dividido por 2, isso aqui vai dar 15. Achamos a área 1. Vamos achar a área que eu chamei de 2. A área 2. Esse retangulinho que está aqui, ó, área do retângulo, base vezes altura. Esta base que começa no 13 e termina no 4 mede 1. Então, 1. A altura mede 10. 1 vezes 10, 10. A área 2 mede 10. Vamos para a área 3, então? Área 3. Triângulo de novo, ó. Base vezes altura sobre 2. Quanto é que mede a base desse triângulo que está aqui? Ó? Vai do 4 até o 5, mede 1. A altura mede 10. Sobre 2, 5. Vamos para a área 4. Área 4. A área 4 tem algo de diferente até então. A figura está abaixo, então essa área vai ter um significado físico para nós negativo. Vai ser um trabalho resistente. A força vai estar tirando a energia do corpo. Então, o agente que está aplicando força, né, vai estar tirando a energia do corpo. A área de um triângulo aqui, ó, base vezes altura sobre 2, menos. A base aqui é esse pedacinho, ó, do 5 para o 6 mede 1. A altura é 10, está aqui, 10. Eu já botei o sinal do menos 10 aqui na frente, tá? Tudo dividido por 2, isso vai dar menos 5. Aí, na hora de calcular o trabalho da força F, eu vou pegar área 1, 15, mais área 2, 10, mais área 3, 5, mais área 4, menos 5. Somando isso aqui tudo, vai ter 10, 15 mais 10, 25, mais 5 menos 5, 25 joules, que é a unidade de medida no Sistema Internacional do Trabalho. Certo? Então, aqui a gente tem uma maneira de calcular o trabalho quando a força que atua sobre o corpo é variada, ela não é constante. Certo? Segue com a gente aí, nós vamos falar mais de trabalho, vamos falar trabalho de algumas forças bem específicas. Tá legal?